Olá, minhas irmãs e meus irmãos, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Dando seguimento à série de comentários ao Evangelho no Lar, no vídeo de hoje traremos o seguinte tema: ressurreição e reencarnação. Esse tema está inscrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos lá? Lembramos que estamos nos baseando nos textos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, mas com comentários e tradução de Herculano Pires, grande amigo de Chico Xavier. Esse texto proposto está inscrito então no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 12, e no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Vamos trazer a seguinte sugestão de entendimento. Encontramos a figura de Nicodemos, conhecido fariseu, senador, em Jerusalém. Como sabemos, Nicodemos era muito admirador das ideias e da pessoa do mestre nazareno, que ele chamava de Rabi. Assim, então, Jesus de Nazaré ensina a Nicodemos as verdades de como entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Ou seja, como construir dentro de si esse estado de espírito que é o reino de Deus, como falamos na doutrina dos Espíritos. O mestre nazareno começa a sua fala a respeito da reencarnação, ou seja, esclarecendo que a pessoa, para enxergar o reino de Deus, precisa nascer de novo. E essa fala do mestre nazareno deixa realmente o nosso senador judeu muito intrigado. A reencarnação, apesar de fazer parte dos dogmas judaicos, do entendimento judaico, era chamada de ressurreição, devido aos judeus não terem ainda esta informação, o esclarecimento adequado a respeito da ligação da alma ao corpo físico. É importante salientar que, exceto pela seita dos saduceus, que acreditavam que após a morte nada existia, nada havia, os judeus acreditavam que quando a pessoa morria, ela poderia regressar à vida, mas não sabiam exatamente como isto ocorria. A física nos explica que quando um corpo, após a morte, ele começa a se decompor e retorna ao pó da terra, como falamos, é impossível que ele se reconstrua novamente para receber a alma que o habitava. Mas, segundo as orientações dos espíritos maiores, a alma regressa sim, apenas que num corpo novo, um corpo de bebê, para poder dar continuidade no seu aprendizado, na sua evolução e esclarecimento.
Esse trecho, essa orientação, está inscrito em vários pontos dos textos bíblicos, como, por exemplo, naquela parte em que Jesus Nazareno explica, orienta aos seus discípulos a respeito de João Batista e do profeta Elias. Essa parte está inscrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no versículo 12. Acredito que muitos já estudaram esse trecho, essa parte, onde é perguntado a Jesus se Elias tinha retornado, era João Batista. E Jesus orienta aos seus discípulos que Elias tinha regressado, tinha retornado, e que fizeram o que quiseram com ele. Jesus de Nazaré orienta aos seus discípulos que Elias era João Batista. E interessante notar que Elias, o profeta Elias, tinha passado a fio de espada 450 sacerdotes de Baal. Assim, João Batista, pela lei de causa e efeito, foi passado também a fio de espada. Outra questão fala sobre nascer da água e do Espírito. Dá-se a entender que nascer da água é através do batismo, a água do batismo. E o Espírito foi traduzido como sendo o Espírito Santo. Como sabemos, e já foi relatado no vídeo anterior, houveram vários erros de tradução, vícios de tradução, lá no início. Então, em verdade, nascer da água é o entendimento de que a água representa a carne, o corpo, a matéria. E o Espírito é a alma que vive e habita no plano espiritual e que regressa a um novo corpo através da reencarnação. Continuando, os esclarecimentos, as orientações do Mestre Jesus a Nicodemos, encontramos a seguinte expressão: o Espírito sopra aonde quer. Tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. O Mestre Jesus, então, leciona a Nicodemos que não se sabe de onde vem o Espírito, apenas se sabe da sua pré-existência. Por isso não se sabe de onde ele vem. E também não se sabe como será a sua vida aqui na Terra numa nova existência, numa nova encarnação. Por isso não se sabe para onde ele vai. Veja como é interessante o princípio da reencarnação. Nós sabemos da pré-existência, mas não sabemos exatamente quem está vindo. Se é um familiar, se é da grande família espiritual, nós não sabemos. Mas sabemos que existe, ou seja, a pré-existência desse espírito. Mas também não sabemos para onde ele irá, como ele irá dar seguimento à sua vida aqui na Terra e depois, no momento da sua partida, também para onde ele irá. Qual o novo local, o plano espiritual que ele irá habitar. Veja que interessante. Para encerrar esse breve vídeo, gostaria aqui de reportar uma palestra que assisti de um querido palestrante espírita, professor Severino. Ele também é professor de hebraico. Aonde o nosso querido professor Severino tem um grande amigo, um sacerdote judeu, aonde conversando, trocando ideias, pergunta ao sacerdote judeu se ele acredita em reencarnação. E a resposta do nosso amigo diz assim textualmente: professor, quem tem que acreditar em reencarnação é o senhor, pois eu tenho convicção. Veja que interessante. Eu tenho convicção da reencarnação. Muito bem, então, minhas irmãs e meus irmãos, convido a todos a continuarem os estudos no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nessa tradução e comentário de Herculano Pires, todas as obras de Kardec, de André Luiz, de Emmanuel, psicografados por Chico Xavier, nosso querido e saudoso Chico.
porque através desses estudos realmente iremos aumentar o nosso entendimento de muitas passagens que parece que o entendimento fica oculto, a mensagem fica oculta nas palavras, nos textos. E isto é normal. Mas conforme vamos estudando, vamos nos aprimorando, o entendimento chega muito mais fácil. E assim então, encerro pedindo para que realmente possa todos esses estudos, todos esses comentários, essa sugestão de comentários ao Evangelho segundo o Espiritismo, às parábolas, aos textos colocados durante o culto do Evangelho no lar, possam trazer algum significado, possam fazer sentido a você que me assiste. Meu muito obrigado e pensemos nisso. Muita paz.